Sabe, desde muito cedo eu quis conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar nela, ler livros sobre a Bíblia para conhecê-la mais e melhor e aplicá-la à minha vida. Mais tarde resolvi escrever livros sobre ela. Mais tarde ainda resolvi fazer um seminário teológico, porque eu queria conhecer a palavra de Deus. Estudei, me formei e agora eu posso dizer que não sei nada sobre a palavra de Deus. E isso é muito bom. Quer entender um pouquinho mais dessa história? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Boa parte daquilo que eu penso acerca da Bíblia, eu na verdade apenas acho, eu não sei. Porque a vida cristã ela é por fé, não é por vista. Procure entender. Boa parte daquilo que você pensa que acredita acerca da palavra de Deus, que você pensa que sabe acerca da palavra de Deus, é a crença do grupo de fé da qual você faz parte. Deixando mais claro, se você se converteu na Igreja Batista, a chance de você, ao ler a Bíblia, se encaixar a sua leitura perfeitamente com a doutrina da Igreja Batista é muito grande. Se por acaso você se converteu na Assembleia de Deus, a chance de quando você ler a Bíblia, perceber nela as doutrinas da Assembleia de Deus são muito grandes. Mas muitas vezes as doutrinas da Igreja Batista e da Igreja da Assembleia de Deus são diferentes acerca da mesma Bíblia. Mas é porque nós, quando nos convertemos, nós entramos em uma comunidade de fé que possui uma tradição eclesiástica, uma tradição doutrinária. E nós somos ensinados a ler a Bíblia conforme essa tradição. Então, ao não fazermos nossa leitura, naturalmente nós vamos encontrar os pontos que confirmam essa tradição nos versículos da Bíblia. O problema é que todos os nossos irmãos em Cristo das outras tradições fazem exatamente a mesma coisa. Então, quem está certo? Como saber qual de fato é a interpretação correta da palavra de Deus? E aí vem o grande mistério. Não tem como saber. Porque só quem pode dizer isso é quem escreveu a palavra de Deus. Ou seja, somente o autor dela, o próprio Deus, pode dizer o que ele quis dizer na sua palavra. E isso ele não vai revelar agora, aqui nessa terra. O que nós podemos é, cada um de nós, procurar ler e aplicar a palavra de Deus em nossa vida conforme a tradição na qual estamos inseridos. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. E você vai se espantar quando perceber a grande variedade de interpretações diferentes, de doutrinas bíblicas diferentes que as pessoas podem criar somente lendo a palavra de Deus. Mas, Robson, dessa forma fica muito complicado saber o que é certo e o que é errado ao ler a Bíblia. Na verdade, não, fica mais simples. Porque há coisas que de fato não são fundamentais para a fé cristã. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Se alguém me pergunta, Robson, quando o universo foi criado? Há bilhões de anos? Há 6.000 anos? Há 10.000 anos? Não sei. Mas eu sei que o universo foi criado por Deus. E isso para mim basta. Mas Robson, e o homem? Tem gente que fala que o homem é dicotômico, tem corpo e alma, porque alma e espírito seriam a mesma coisa, segundo algumas interpretações. Mas outros falam que o homem é tricotômico, é corpo e alma e espírito, que alma e espírito são coisas diferentes. Quem está certo? Não sei. Mas sei que no último dia a trombeta vai soar, nossos corpos irão ser transformados e estaremos plenamente na presença de Deus, transformados para a vida eterna. E isso basta. Mas, Robson, e quando a gente estiver lá em cima, a gente vai reconhecer nossos entes queridos? Isso não vai deixar a gente triste? Ou a gente vai esquecer de tudo? Não sei.
Mas sei que Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima e estaremos para sempre com Ele, porque é isso que a palavra de Deus fala. E isso basta. Mas, Robson, eu quero saber mais. Quando Cristo vai voltar? Não sei. E Jesus disse que só o Pai sabe. E isso basta. Mas, Robson, e quando isso vai acontecer e como vai acontecer? Vai ser antes, durante ou após a grande tribulação? Não sei. Ninguém sabe. Cada um tem a sua opinião, baseada na sua interpretação dedicada da palavra de Deus. E com base nela chegam a conclusões distintas. O que eu sei é que vai haver uma grande tribulação. E que mais importante do que isso, o que eu sei é que Cristo vai voltar. E o milênio, Robson? Ele é literal? Ele é simbólico? Ele já aconteceu? Ele está acontecendo? Ele vai acontecer? Já sabe, né? Não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz que há um milênio. E tudo que a Bíblia fala é verdade, porque ela é a palavra de Deus. E ela não foi escrita para nos trazer insegurança, mas para nos trazer paz de espírito. Mais ainda, ela não foi escrita para nos fazer separação e criar muros ideológicos ou muros teológicos separando irmãos por meras opiniões. Ela foi escrita para nos informar que Deus nos ama, criou um plano gigantesco para nos resgatar e que parte desse plano inclui o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. E que no momento oportuno, quando Deus assim determinar, as trombetas irão soar, e aqueles que estão mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. E isso basta. Mas, Robson, isso você tem que saber. O dilúvio foi local ou foi global? Não sei. Já fiz até um vídeo sobre isso. A resposta é: não sei, ninguém sabe, só o Pai sabe. O que importa é que teve um dilúvio. Mas e quanto à salvação, Robson? Uns dizem que a salvação é monergista, ela depende unicamente de Deus e nada que o homem pode fazer pode auxiliar nesse processo. Mas tem outros que dizem que ela é sinergista, porque tanto Deus vai em direção ao homem, quando o homem vai em direção a Deus, apesar de caído. Quem está certo? Não sei. O que eu sei é que Deus salva o homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso basta. Saber se a salvação é monergista ou sinergista nunca salvou uma única pessoa neste mundo. O que salva é a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Não é melhor se concentrar naquilo que é importante do que ficar gastando tempo com aquelas coisas que são acessórias? Para ficar claro, não é que estudar a palavra de Deus não seja importante. É muito importante. Não é que fazer um seminário teológico não contribui muito. O importante é não deixar essas coisas subirem ao coração e nos acharmos que somos mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, mais santos, porque temos uma determinada compreensão, porque em nossa mente criamos um castelo teológico. Isso não torna ninguém melhor ou pior. O que nos torna melhores é a nossa compreensão de que somos pecadores e precisamos nos arrepender a cada dia dos nossos pecados e lutarmos para sermos pessoas de fato melhores, nos espelhando em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso conhecimento teológico tem que ser para isso, para ajudar as pessoas na sua caminhada de fé. A nossa prática cristã nas nossas comunidades de fé tem que ser para pregar o Evangelho até que Cristo venha. Não importa se uma comunidade crê na contemporaneidade dos dons espirituais e outra não. Não importa se uma comunidade acha que a fé precede a salvação ou outra acha que a salvação precede a fé. Não importa se nós achamos que Deus é Senhor e soberano e tudo acontece só por ação dele, ou se o nosso livre-arbítrio também colabora na ação de Deus. Nada disso de fato interfere
na divina ação de Deus na busca pelas almas perdidas. Portanto, não deveriam ser motivos de separação entre aqueles por quem Cristo morreu. Você não acha? Vamos viver a vida cristã estudando tudo na palavra de Deus, mas praticando aquilo que é o importante: a fé, o amor, a misericórdia, a compaixão, a fraternidade e a humildade. Porque dos tais é o reino dos céus. Conhecimento não leva ninguém a Deus. A grande questão não é saber interpretar os detalhes das doutrinas da Bíblia. A grande questão é viver a vida como se Cristo fosse voltar hoje. A grande questão é praticar o que Cristo praticou e praticar aquilo que Cristo nos ordenou praticar. Essas questões são importantes dentro da nossa tradição de fé e cada um tem a sua. Mas elas não podem funcionar como muros a separarem irmãos, como cerca de arame farpado, porque estamos todos dentro de um mesmo aprisco com o Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Essas questões são interessantes, são importantes, vale a pena estudá-las dentro da estrutura teológica da igreja na qual você está. E se você acha que por acaso a doutrina da igreja que você está não está batendo com aquilo que você está entendendo na Bíblia, procure descobrir se existe alguma igreja que tem. Porque pode ser que seu lugar seja lá. Ou pode ser que seja questão de você conversar mais com seu pastor, seus professores da escola dominical, para ter sua mente esclarecida, porque pode ser que você esteja misturando tradições teológicas e doutrinárias diferentes e por isso está criando confusão na sua cabeça. Paulo falou que cada um fique contente com aquilo que tem e sabe. Não devemos buscar as coisas altas, mas nos acomodarmos às coisas humildes. E mais ainda, diz que cada um esteja inteiramente certo naquilo que crê. Não devemos ficar participando de porfias e dissensões sem sentido, simplesmente para alimentar o nosso ego, achando que nós descobrimos a interpretação correta da palavra de Deus. Eu sou o supremo teólogo, eu sei mais do que os outros são ralé porque não compreenderam a palavra de Deus como eu compreendi. Isso é ilusão. Ninguém sabe qual é a interpretação correta da palavra de Deus. Por isso que cada um acha que a sua é a correta. Por isso devemos viver e ler a palavra de Deus e praticá-la com humildade e reverência. Porque não sabemos de fato quem compreendeu perfeitamente a palavra de Deus. Pode ser que ninguém tenha. Mas cada grupo, cada denominação teve um vislumbre e entendeu uma parte. Mas Robson, eu queria saber, predestinação ou livre-arbítrio? Não sei. Pode ser um, pode ser o outro, pode ser os dois, pode não ser nenhum. Isso cabe ao Senhor. O que importa saber é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais ainda, Ele nos enviou para pregar essa mensagem, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, remindo o tempo, porque os dias são maus, pregando a tempo, a fora de tempo. Isso é o que importa. Importa é vivermos em harmonia, em fraternidade, compreendendo-os e honrando uns aos outros, considerando cada um superior em honra a si mesmo, independente de que igreja faça parte. Porque o sangue de Cristo é que de fato abre as portas das mansões celestiais para nós. Não o nosso conhecimento teológico, não a linha doutrinária que nós seguimos, não as nossas atividades eclesiásticas. Tudo isso passa. Céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus jamais irão passar.
Fiquem com Deus e até uma próxima caminhada.